Fala galera, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Em vez de falarmos de história ou filosofia como estamos acostumados a falar, nós vamos falar de matemática, mais especificamente de estatística. Há aproximadamente um ano e meio atrás, Felipe Castanhari lançou um TikTok na qual ele argumentava que quem tem 10 milhões de reais é relativamente pobre, portanto deveríamos criar uma taxação sobre grandes fortunas que afetaria apenas os mais ricos. Eu vi muita gente argumentando de como esse imposto não funcionou em outros lugares, e por isso não deveríamos ir por esse caminho. Vamos falar um pouco sobre isso, mas além disso, vamos também falar de algo que eu não vi ninguém falando, que é como a base argumentativa desse vídeo é baseada numa falsa compreensão de distribuições probabilísticas. Vamos lá. 10 milhões de reais você é meio pobre. Relativamente pobre. Calma, eu vou explicar. Eu vi um vídeo assim na gringa e resolvi fazer uma versão BR. Se liga, cada linha desse gráfico representa 3 bilhões de reais. Aqui embaixo está uma pessoa com 0 reais na conta, ou seja, quebrada. E aqui em cima a pessoa mais rica do Brasil, Eduardo Saverinho, o cofundador do Facebook, com 97,5 bilhões de reais. Você está aqui. De acordo com as estatísticas, 97% dos brasileiros possuem menos de 500 mil reais de patrimônio líquido. Desses 97%, 70% tem menos que 50 mil reais. E nessa região aqui é onde os 3% dos brasileiros começam um pouquinho acima de você, com mais de 500 mil de patrimônio. Aqui está o nosso querido Silvio Santos. Ele possui um patrimônio de 1,9 bilhão. A maioria dos famosos que vocês conhecem são menos ricos que o Silvio Santos. Neymar, a Anitta, a Xuxa, Ivete Sangalo, Roberto Carlos. É bem importante entender que o Silvio Santos está bem mais perto de não ter nada de grana do que ter o dinheiro do Eduardo ou de outro super rico do Brasil. O segundo, terceiro e quarto lugar dos mais ricos, segundo a Forbes, são ocupados pelos donos da Ambev e do Banco Garantia. Jorge Paulo Lemann, 96,5 bilhões. Marcel Herman Telles, 64,5 bilhões. Carlos Alberto da Veiga, 49,5 bilhões. E se pularmos lá para a 10ª posição, ainda estamos falando de um patrimônio de 30,5 bilhões. E enquanto isso, 97% da população está entre essa linha vermelha e preta. Eu tô mostrando esses números porque sempre que surge o assunto vamos taxar grandes riquezas, a galera que tem uma Land Rover e viaja uma vez por ano pro exterior já fica como? Mas eu já pago muito imposto. Relaxa, bolacha, você é pobre, relativamente pobre. Sua vida aqui é sem dúvida infinitamente melhor do que a vida de alguém que está aqui embaixo. Mas o ponto aqui é que ainda assim somos todos muito pobres, se comparados à galera dessa área aqui. Na pirâmide tributária do Brasil, quanto mais rico você é, mais parte da sua fortuna é isenta de imposto. E aí fica a pergunta, por que os super ricos do Brasil não pagam impostos equivalentes às suas riquezas? Como podemos ver, Castanhari argumenta que quem tem 10 milhões é relativamente pobre, pois ele está muito mais perto de zero do que a pessoa mais rica do Brasil. Antes de entendermos o porquê esse argumento é tão ruim, precisamos entender o que são distribuições. Dentro da área de probabilidade e estatística, existe algo chamado distribuição de probabilidade, que serve para descrever como os valores são distribuídos dentro de um campo específico. Em outras palavras, serve para descrever quais valores são comuns e quais valores são incomuns. Você já deve ter visto o seguinte meme na internet. Esse meme é um exemplo clássico de uma distribuição, nesse caso a distribuição gaussiana, também chamada de distribuição normal. Ela recebe esse nome exatamente porque é uma das mais conhecidas e mais comuns. Podemos encontrar distribuições normais em diversos fenômenos naturais, como por exemplo a altura das pessoas, o jogar dos dados, a pressão sanguínea, o tamanho dos sapatos, a performance estudantil ou, como no próprio caso do meme, o QI das pessoas. Bom, esse tipo de distribuição tem algumas propriedades bem interessantes. Uma delas é o fato de haver uma clara tendência central. Graças a isso, conseguimos facilmente identificar a média, que está exatamente no meio do gráfico, no número 100. Como vocês devem saber, a média é formada pela soma de todos os elementos de um conjunto dividido pela quantia de elementos. Mas algo interessante também de se saber é o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de dispersão dos valores, ou seja, é uma medida que demonstra o quão parecido ou diferente os dados estão entre si. Quanto mais parecidos são os valores, menor será o desvio padrão, e quanto mais diferente, maior será o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão se dá pela raiz quadrada da somatória da diferença entre cada um dos elementos com a média, dividido pela quantia de elementos do conjunto. Mas em vez de nos atentarmos com aspectos técnicos de como calcular o desvio padrão, nesse tipo de distribuição cada barra representa exatamente um desvio padrão de diferença, o que significa que a barra dos 85 está a um desvio padrão de diferença, a barra dos 70 está a 2 desvios padrões de diferença, e assim por diante.
Logicamente, podemos inferir que o desvio padrão nesse caso é de 15, sendo que quase 70% do QI das pessoas estão em até um desvio padrão de diferença, ou seja, entre 85 e 115. Apenas uma pequena parte das pessoas estão muito acima da média, com QI de 130 ou mais, e apenas uma pequena parte da população tem um QI muito abaixo da média, com um QI de 70 ou menos. Enquanto a distribuição normal é abundante dentro dos fenômenos naturais, ela não é a única. Talvez você tenha percebido que todos os exemplos que dei de distribuição normal são de valores completamente independentes. Por exemplo, o QI de uma pessoa não afeta em nada o QI de outras. O julgar de um dado não afeta em nada a próxima jogada. Mas isso não é verdade para tudo. Se você pegar uma carta de um baralho de forma aleatória, a chance de vir uma carta de mesmo valor diminui. Esse tipo de dinâmica não é representável dentro de uma distribuição normal. Na década de 30, um linguista chamado George Kingsley Zipf, ao estudar a frequência das palavras em diferentes idiomas, percebeu que a palavra mais usada no idioma costumava ter o dobro de frequência de uso da segunda palavra mais usada, e o triplo da terceira palavra mais usada, e assim por diante. No inglês, por exemplo, o the tem uma frequência de uso de 7%, enquanto o of tem uma frequência de 3,5%, exatamente o dobro. Essa observação acabou dando origem ao que ficou conhecido como Lei de Zipf, que diz que a frequência de determinado valor é inversamente proporcional à sua posição em um ranking. Essa curva de Zipf que estamos vendo aqui é de uma família de distribuições chamadas de Power Law. Esse tipo de distribuição tem algumas características interessantes. Uma delas é que não conseguimos ver uma convergência central dos dados, o que significa que não temos como identificar uma média nem um desvio padrão. Poucas palavras são extremamente utilizadas, enquanto algumas palavras mal são utilizadas. Mesmo que calculássemos uma média nesse caso, não significaria absolutamente nada. Esse tipo de padrão é perceptível em outros fenômenos naturais, como por exemplo, popularidade. Algumas pessoas são extremamente populares, enquanto a maior parte das pessoas não tem nada de popularidade. Isso porque esse tipo de distribuição segue um padrão exponencial, na qual quanto mais popularidade você tiver, mais fácil é de você conseguir mais popularidade, criando essa discrepância entre aqueles que são populares e os que não são. Seguidores ou inscritos de uma rede social seguem esse mesmo padrão. E sim, como você já deve ter percebido, o dinheiro também segue esse mesmo padrão. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é de fazer mais dinheiro. Afinal, com dinheiro você pode abrir empresas, comprar imóveis e investir, fazendo com que mais grana possa ser gerada no futuro. Por fim, a curva de Zipf também é chamada de distribuição discreta de Pareto. Vilfredo Pareto foi um cientista político e economista italiano que, ao observar diversos documentos históricos, percebeu que 20% das pessoas detinham 80% das terras. E esse padrão era identificável em diversos outros países, não só com terras, mas também com a riqueza no geral. Com base nisso, foi criado o princípio de Pareto, que diz que 80% dos efeitos é derivado de 20% das causas. Até hoje, esse princípio é utilizado dentro de melhoria de processos industriais, nos negócios das empresas, no marketing e, é claro, na economia. Aqui temos um exemplo de uma distribuição de Pareto. Para ser justo, apesar de termos a proporção dos 80-20 aqui, não necessariamente uma distribuição de Pareto segue essa proporção sempre. Um exemplo disso é a curva de Lorenz, que pode ser calculada em cima de uma distribuição de Pareto. Essa curva serve exatamente para representar o quanto cada proporção da população tem de renda ou patrimônio, e é através dela que é calculado o índice de Gini, que todos os países do mundo utilizam para medir o nível de desigualdade. O índice de Gini é um número que vai de 0 a 1, 1 significando que apenas uma única pessoa detém toda a riqueza do país, e 0 significando que toda a riqueza é distribuída igualmente. Todos os países do mundo têm algum grau de desigualdade. Esse nível de desigualdade varia entre 20% das pessoas detendo 40% da riqueza em países mais igualitários e chegando até 70% em países mais desigualitários. No caso do Brasil, o nosso índice de Gini é de 0,47, o que significa que aproximadamente 20% das pessoas detêm 60% da riqueza do país. Com tudo isso, podemos concluir que não faz sentido dizer que quem tem 10 milhões de reais é relativamente pobre. Uma pessoa com um patrimônio desse nível não estaria na cauda dessa distribuição junto com pessoas de baixa renda. Ela estaria justamente na cabeça da distribuição, aonde fica a pequena parte da população que
controla grande parte da riqueza. Esse argumento também está errado porque, como vimos anteriormente na lei de Zipf, o primeiro colocado do ranking de patrimônio, em muitos casos, vai ter o dobro do segundo colocado, e assim por diante. Pela lógica do Castanhari, até mesmo a segunda pessoa mais rica do mundo poderia ser considerada relativamente pobre. O que define riqueza é justamente o fato de você deter uma quantia patrimonial bem maior do que o resto da população, e não o fato de existir alguém que tem mais dinheiro do que você. Isso tudo é uma tentativa de se livrar da conotação ruim de ser um burguês e fingir que faz parte da classe trabalhadora, que está no mesmo patamar de uma pessoa humilde e luta contra a dita classe exploradora, quando na realidade qualquer pessoa nesse patamar é sim um burguês e é sim rico. Agora, entrando no outro aspecto da discussão, o fato de sempre uma pequena parte da população ter uma fatia maior da riqueza não caracterizaria uma certa exploração? Acho que utilizar essa palavra significaria que quem é rico chegou aonde está através de maldade e injustiça, quando na realidade isso acontece devido às próprias características do dinheiro. Ainda assim, o Castanhari tem razão em apenas uma única coisa nesse vídeo. No Brasil, de fato, quanto mais você ganha, menos você paga de imposto. Isso acontece porque grande parte da nossa carga tributária está em produtos e não na renda. Imagine que o seu salário seja de 10 mil reais e você resolva comprar um carro de 50 mil reais. A carga tributária de um veículo aqui no Brasil é de aproximadamente 50%. Isso significa que você pagaria 25 mil reais em impostos. Esses 25 mil representam para você 250% da sua renda mensal, enquanto para uma pessoa que ganha 100 mil reais, isso representaria apenas 25% da renda dela. Proporcionalmente falando, quanto mais você ganha, menos você paga. O ponto aqui é que nem a desigualdade do país, nem o fato dos ricos pagarem menos imposto proporcional seriam resolvidos através de uma cobrança de imposto sobre grandes fortunas. Isso porque é um tipo de imposto que é extremamente fácil burlar. Afinal, basta mover a grana para outro país. Segundo, se fosse como o Castanhari quer e a cobrança fosse apenas para bilionários, a arrecadação desse imposto seria ínfima. Afinal, a quantia de bilionários é bem baixa. As evidências empíricas também apontam que esse tipo de imposto não funcionou em diversos lugares do mundo, por exemplo na Alemanha, na Finlândia, etc. A maior parte dos países tentam seguir uma forma mais simples de tributação, tendo um único imposto sobre valor agregado no consumo, que tende a ser baixo, e um imposto sobre a renda, que tende a ser mais alto. Nossa nova reforma tributária até tenta simplificar um pouco essa questão, mas infelizmente o nosso novo imposto sobre o valor agregado será um dos maiores do mundo, novamente pesando a tributação em cima de pessoas mais pobres. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.